dia, boa noite. Eu sou Carlos Augusto e junto com o meu colega Sérgio Rubens Campos, nós vamos falar, para a disciplina do professor Lucas sobre o livro do Juliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos, e o que os algoritmos, os big datas, o que é a revolução aí desses mecanismos eletrônicos, da internet, podem, podem fazer numa eleição, mesmo num país tradicional como os Estados Unidos, ou o Brasil, de fato, inclusive no nosso próprio país, que aconteceu. No estudo do livro, e a gente depois vai fazer uma correlação, com questões, da atualidade, para fazer aí um tema-problema para a posterior elaboração do artigo, como requisito da disciplina do professor. Lendo o livro, do Engenheiros do Caos, que foi uma ideia inicialmente que a gente escolheu, para falar, em razão de ser uma coisa mais atual, mais palpável, que está aí no nosso dia a dia, nos nossos noticiários aí, diariamente, as eleições de 2018 aqui no nosso país, que a gente escolheu como nosso representante aí no Executivo Federal, o presidente Jair Bolsonaro, e tem muito a ver com o que o autor versa, na obra dele, bem contemporâneo, bem interessante, e ele traz justamente isso, as campanhas políticas, elas tomaram esse viés de tentar encontrar as pessoas de acordo com aquilo que elas querem, tentar mostrar para elas uma representatividade que até então ela não sabia que existia. E aí o livro, ele vai passando por vários países, onde se utilizaram dos algoritmos, desse engajamento para tentar acabar com esse establishment, essa situação de pré-estabelecida, que vinha há muitos anos, permanecia, uma situação, uma briga de esquerda com direita, e nessa situação, às vezes um candidato que não teria tanta força, não teria representatividade, com essas informações das plataformas, do Google, do Facebook, eles conseguiram juntar mecanismos com esses algoritmos, big datas, tentar com esse engajamento, chamar a atenção das pessoas que não se sintam representadas. E aí, junto com isso, fazendo uma campanha austera, tentando pregar um ódio, que o que está posto está errado e que as coisas não poderiam permanecer, sempre com esse alarmismo, tentando atingir pessoas que não se sentiam aptas ao jogo político. É muito interessante como que as pessoas se sentem atingidas elas não percebem inicialmente que aquilo foi construído para tocá-las, de forma eletrônica, com um programa de computador, como que o algoritmo ele consegue encontrar as pessoas por meio das buscas, das vontades que elas mesmas alimentam no sistema, e essa briga, de esquerda com direita veio muito a calhar aqui no nosso, na nossa eleição, e
por várias razões, né, um candidato né, com pouco recurso, né, com pouca representatividade, muito tempo de poder legislativo, né, que ele tem, mas no executivo nunca passou, e, e foi aí alçado ao cargo, né, máximo do presidente da República, se utilizando, né, claramente, já assumiu que utilizou desses disparos, né, de notícia, né, automáticas, e isso auxiliado também na situação que a gente encontrava, né, dessa briga da situação, da oposição, e ele seria aí como se fosse uma terceira via, né, uma terceira via para solucionar os problemas, né, sempre pregando contra a corrupção, contra o establishment, né, sempre o que o Engenheiros do Caos trata muito isso, a briga para tirar o que estava pré-estabelecido, né? Tentar demonstrar para as pessoas que aquilo que estava pré-estabelecido não precisaria permanecer. E aí, trazendo aqui para o nosso tema atual, problematizando aí o Engenheiros do Caos, né? Não tem como a gente não tratar, né, das fake news, né, das notícias inverídicas. Então, eu e o meu colega Sérgio, a gente fez aí um levantamento, né? A gente ainda tá tentando, né, escrever, né, para utilizar para o artigo, mas a nossa problemática vai ser o seguinte, mesmo a gente vai trazer as fake news, né, as resoluções do TSE, que são leis, né, na verdade, mais precisamente a resolução 23.551 de 2017, que foi a que fez lei para as eleições de 2018, que previu que as notícias inverídicas, né, não poderiam ser divulgadas. Né? Ela permite a utilização de propaganda pela internet, mas vedaria as notícias inverídicas, né? E o interessante mesmo com o TSE fazendo ali os regramentos, trazendo toda essa problemática das notícias inverídicas, o TSE, né, como órgão aí máximo julgador e também, né, legislador, e a gente vai fazer trazer, né, a filosofia, né, do Juliano da Empoli que também é tratado no próprio livro, as eleições de 2018 no Brasil, trazendo aqui então o que essas notícias nefastas, inverídicas, o que elas podem fazer com a eleição. A mera previsão legal e todas as ações que a gente pode entrar né, que podem ser ajuizadas aí no TSE, né, na Justiça Eleitoral, mas aquilo que foi dito já não foi, né, já não contribuiu com a eleição. As pessoas elas se preocupam em voltar no julgamento, saber se realmente aquilo é verdade ou se é mentira, saber se o que uma notícia disparada pode fazer em favor ou contra um candidato eleitoral. Os efeitos da notícia inverídica, elas já não ferem ali momentaneamente, e como o período de eleição é curto, né, e às vezes, a gente vai trazer isso eu estou levantando isso, as decisões do TSE foram super rápidas em 2000, né, para as eleições de 2018, né, de 50 ações, né, que eu estava vendo aqui, a maioria contra o Facebook, contra o Twitter, né, para tirar aí notícias que seriam inverídicas do ar. Das 50, 48 foram julgadas numa velocidade assim, recorde. Então, assim, mesmo o TSE trabalhando numa velocidade imensa, os efeitos das notícias disparadas, será que elas seriam revertidas, mesmo após
um julgamento que comprovasse que seria mentira, que seria inverídico, para retirar do ar. Mas o disparo, como o Brasil, a gente sabe que as pessoas, né, são desinformadas. O WhatsApp é o maior nicho de notícias da pessoa. A pessoa não assiste um jornal, não tenta se informar. Então, aquilo que ela recebe, que ela não consegue aferir veracidade, né? As pessoas não têm noção, elas não são politizadas, elas não entram nesse debate. E o que está no WhatsApp é verdade. Então, os efeitos, né? A gente vai tentar trazer, tentar chegar a uma conclusão sobre essa problemática. A notícia veiculada, a flecha disparada, ela volta atrás, né? Aquilo já feriu o pleito, né? Já feriu o sentimento do eleitorado. Será que aquilo pode ser retornado? Isso aí é interessante, a gente vai tratar, né, com um pouco mais de profundidade. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Sérgio continuar com a exposição. Muito obrigado, boa noite.